alegria que apresento um pouco a vida e os acontecimentos relacionados a Dom Helder Câmara. Padre Hernani Pinheiro, eu sei que o senhor foi um grande amigo, um irmão, praticamente um filho de Dom Helder, morou durante vários anos com o nosso bispo profeta. Fala um pouquinho do senhor, se apresenta um pouco para nós, para que as pessoas conheçam quem é o Padre Hernani. Muito prazer. Bom, eu cheguei em Recife um pouco depois da chegada de Dom Helder como arcebispo. Mas eu sou cearense, estudei filosofia no Seminário da Prainha em Fortaleza, fiz teologia em Roma. Depois da teologia em Roma, durante o Concílio Vaticano II, eu solicitei ao bispo para ficar um ano na França como operário, porque eu gostaria de trabalhar no Brasil com os operários. Então, eu morei um ano com os padres operários da França e trabalhei numa fábrica de metalurgia, depois de ter terminado o curso de teologia. Uma experiência muito rica, né? A fábrica de construção metálica de capital americano. Eu era o único estrangeiro. Então, no começo, criou uma certa dificuldade. Apesar de eu já falar francês, eles tinham muita gíria e faziam como brincadeira, falando em gíria, porque eu era estrangeiro. Mas depois criou um clima, muita fraternidade com os operários. Eles me convidavam para fazer refeições na casa deles. Eu os acompanhava nas dificuldades entre casais, na fábrica, assim por diante. Voltei ao Brasil, depois de 5 anos fora, e o bispo de Limoeiro do Norte, a minha diocese de origem, me ordenou 6 meses depois de voltar ao Brasil. E então, logo de seguida, eu trabalhei no Seminário da Prainha em Fortaleza como professor. Eu apresentava o Concílio Vaticano II para os alunos, aulas de pastoral. E o Seminário de Fortaleza fechou em 1966, então os bispos me solicitaram que acompanhasse os seminaristas do Ceará a Recife. Aí foi que fui trabalhar em Recife. Dom Helder tinha chegado há pouco tempo na arquidiocese e eu trabalhei no começo no seminário de Camaragibe, que era o seminário regional do Regional Nordeste 2, e depois de trabalhar no seminário, o clero da arquidiocese me escolheu como vigário episcopal dos leigos da arquidiocese de Olinda e Recife. Após isso, eu também fui coordenador da pastoral de Olinda e Recife durante 5 anos. Finalmente, depois de tantos contratempos, sobretudo nos tempos da ditadura militar, que Recife era especial por causa do governo de Miguel Arraes, havia realmente um clima de muita tensão, mas, ao mesmo tempo, um clima de muita conscientização política de esquerda, né? E logo alguns intelectuais se aproximaram muito de Dom Helder, então eu fiquei no seminário acompanhando o clima da arquidiocese nesse início. Depois de 10 anos em Recife, eu pedi a Dom Helder para ficar um ano sabático. Então, fiquei um ano em São Paulo fazendo o mestrado em teologia. Olha. E dava aula também para os alunos, tanto os alunos do seminário como os alunos do curso leigo que havia na Arquidiocese de São Paulo. Na volta de São Paulo, os bispos me pediram para assumir a direção do Instituto de Teologia, que se chamava ITER. Nossa! Instituto de Teologia do Recife. Aí conhecidíssimo, né? Um seminário importantíssimo para a história da Igreja do Brasil. O seminário foi o instituto que teve muita influência por causa de Dom Helder. Então, eu fiquei 5 anos na direção do instituto, dando aula também de teologia pastoral e de espiritualidade. E, nesse período, nós trouxemos a Recife os bons teólogos do Brasil e da América Latina para dar aulas, cursos específicos, né? Leonardo Boff deu aula lá no instituto, Clodovis Boff, Segundo Galilea, que era um teólogo chileno que tinha muita influência no Brasil, né? Até um metodista, não me recordo o nome dele agora, vou já lembrar, ele deu aula sobre os padres da Igreja Primitiva, no Instituto de Teologia. Então, o Instituto ganhou realmente
uma conotação muito mais ampla do que o Nordeste. Era um instituto que tinha diálogo com os outros institutos, sobretudo de Salvador e de Belo Horizonte. Bom, depois disso, a CNBB me solicitou. Então, eu vim trabalhar na CNBB, onde estou há 34 anos. Fiquei muitos anos como assessor do setor leigos da CNBB, dos movimentos leigos. Depois, durante a Constituinte, nós formamos uma equipe para acompanhar o diálogo entre a CNBB e o Congresso Nacional. Depois disso, os bispos me nomearam assessor político da CNBB. Né? Então, eu fiquei 10 anos assessor político da CNBB. A partir daí, eu fui nomeado também diretor do centro que prepara os estrangeiros para trabalhar no Brasil, chamado Centro Cultural Missionário, né? Para aprender português, para aprender a história do Brasil. Eu fiquei 5 anos coordenando esses cursos de 40, 50 alunos cada, 3 cursos por ano. Às vezes tínhamos 14, 15 nacionalidades diferentes. Ia voltar para o Ceará, os bispos me solicitaram que voltasse para a CNBB. Então, voltei como assessor político da CNBB, né? E aí, nesse momento, nós criamos o Centro de Formação de Leigos para a Política, chamado CEFEP, Centro de Fé e Política do Helder Câmara, onde eu fiquei como secretário nomeado pela CNBB, o centro era da CNBB, onde eu fiquei 15 anos secretário desse centro. Bom, agora, com 86 anos, eu estou mais ligado a nenhum trabalho assim específico, embora faça parte também da Comissão do Laicato da CNBB. Me parece que, como síntese, é esta a minha vida. Opa! Padre Hernani, eu cheguei a escrever na introdução do livro, Dons da Profecia, que as pessoas que eu convidei para escrever no livro, elas mereceriam ter um livro a respeito delas. Eu até quero recordar para as pessoas que estão nos acompanhando nessa entrevista que o Padre Hernani publicou um livro pela Paulinas, uma autobiografia dele, vocês podem acompanhar toda essa história que ele nos disse aqui, muito mais por essa obra. Eu acho, sem dúvida nenhuma, a Igreja do Brasil tem uma gratidão imensa, Padre Hernani, pelo trabalho que o senhor desenvolveu e continua desenvolvendo a serviço da Igreja do Brasil. Acho que eu sou muito feliz e muito orgulhoso de ser seu contemporâneo e de ter construído uma amizade de muitos anos contigo. O senhor, sem dúvida nenhuma, é um mentor para a minha vida, para a minha caminhada de fé e de cristianismo. Muito obrigado. No dia a dia da vida. Acho que eu não conheci Dom Helder de perto, mas eu conheci Padre Hernani e tenho orgulho de tê-lo aqui no nosso canal conversando sobre o nosso bispo Dom Helder Câmara. Muito obrigado. Como eu era vigário episcopal dos leigos, Dom Helder me dava algumas missões. Depois de 2 ou 3 anos, foi preso um membro da Comissão de Justiça e Paz, chamado Edivaldo Nunes da Silva. Como ele tinha vindo de Cajazeira, da Paraíba, ele era apelidado de Cajá. Ele foi preso, né, como revolucionário. Então ele disse: você, em nome da arquidiocese, vai à Polícia Federal para ver se identifica onde ele está. Depois eu soube que ele já estava na Polícia Federal. Então eu fui lá, falei com o general, aí tem um aspecto curioso, aí da Polícia Federal, disse: eu estou aqui em nome da arquidiocese para visitar o Cajá. Aí ele disse: não, como é que você sabe que ele está aqui? Eu disse: eu tenho certeza. Aí ele disse: não, você não vai visitar o Cajá. Depois ele disse: espera aí, uma condição, você visitar o Cajá, eu lhe dar uma aula sobre o marxismo. Os padres são muito ingênuos. Meu raciocínio imediato foi o seguinte: eu não posso negar, porque eu quero é ver Cajá. E é saber que nós estamos acompanhando. Aí eu disse: assim, general. Aí me levou para uma sala, me deu uma aula, que eu não ia contar o que ele disse, mas me deixou depois ir até o Cajá. O Cajá foi condenado a 1 ano de prisão e eu o visitava todos os sábados. Aí outro fato significativo também no contato com os militares. Olha, depoimentos assim fortes e inéditos. Muitas pessoas não conhecem essa história e é preciso que essa memória não se apague, né, para que não volte a acontecer situações como essa no país. Sempre falar dessa época é uma dor que atinge a alma de todos nós brasileiros e brasileiras. Como é que pode
a gente saber que teve um tempo na história do nosso país que a gente teve que conviver com a tortura e com a perseguição. Lamentável. Bem, Padre Arlani, depois dessa história da questão dos militares, vamos trazer uma história muito bonita da vida de Dom Helder, que é o Concílio Vaticano II. Sabemos que o Dom Helder ele teve um protagonismo significativo durante as sessões do Concílio Vaticano II. A gente tem até uma coletânea de livros que fala das memórias dele do concílio, das cartas que ele escrevia toda madrugada. O senhor chegou a comentar a respeito disso no seu artigo. Conta para nós, Dom Helder Câmara, no Concílio Vaticano II. É uma história belíssima, conte para nós. Bom, eu estava em Roma como estudante de teologia durante o Concílio Vaticano II. Então, pude acompanhar de perto. Uma das primeiras posições de Dom Helder foi conseguir que os bispos brasileiros ficassem juntos. Assim, conseguir ajudar uns aos outros durante o concílio. Então, alugaram a Casa da Ação Católica, que era vizinho, por sinal, o Pio Brasileiro, onde eu morava. Né? E então, ele fez a primeira coisa. Então, ele disse, precisamos preparar os bispos do Brasil para viver o Concílio Vaticano II. Então, uma das primeiras iniciativas dele foi organizar, na parte da tarde, 2, 3 vezes por semana, os bispos ficavam de manhã na sala conciliar, à tarde ficavam na Domus Maria, se chamava Casa de Maria, Domus Maria, a casa onde moravam os bispos. Ele organizava sessões para os bispos, convidando os grandes teólogos que estavam em Roma, na Alemanha e na França, sobretudo, para fazer palestras, preparando os bispos para as temáticas do Concílio Vaticano II. Na minha opinião, o padre Oscar Beoso escreveu um livro sobre a Igreja no Brasil no Concílio Vaticano II, em que valoriza muito esse fato e fez um levantamento de todas as palestras feitas para os bispos. Tanto que se diz que os bispos brasileiros foi talvez o grupo mais bem preparado para viver o Concílio Vaticano II por causa dessas aulas dos teólogos. Aí tem alguns bem conhecidos nossos. O Karl Rahner, que falava em latim para os bispos, e alguém traduzia. O Yves Congar, que era o grande teólogo francês, que inclusive é autor do preliminar do documento sobre a Igreja, Lumen Gentium. Ele foi quem fez a primeira versão. Delbach, que é um jesuíta de grande fama internacional, né? Depois foi cardeal, mesmo com padre, passou de padre para cardeal. Né? E alguns até, Ullmann, era protestante, que fez palestras sobre a dimensão ecumênica. Essa dimensão ecumênica era muito própria de Dom Helder. Acho que vocês já ouviram falar num movimento chamado TZ. Se não, eu vou dizer exatamente o que era. TZ era uma comunidade ecumênica na França, um convento de monges de várias igrejas, católicas, metodistas, presbiterianos, eles conviviam juntos, rezavam juntos. E a direção de TZ alugou uma casa em Roma durante o concílio, e durante todas as semanas ia jantar com o grupo de TZ para discutir a relação da Igreja Católica com o ecumenismo. Me parece que esse é um dos aspectos também muito interessantes. Dom Helder tem um papel importante no concílio, mas você sabe que ele nunca falou durante o concílio, na sessão. Ele tinha iniciativas de grupos sobre temas específicos. Por exemplo, ele teve um papel muito importante no chamado Bispo dos Pobres. Aqueles bispos que fizeram opção pelos pobres, se recordam do cardeal Gililot, lá durante o Congresso Eucarístico. Ele, então, era um dos líderes do grupo que tinha feito a opção pelos pobres. No Brasil havia alguns, Dom Fragoso, Dom Austangésio Mesquita, que eu me recordo agora. Mas gente, bispo da França, da Alemanha, até da Ásia, que faziam parte desse grupo, e se encontravam uma vez por mês no Colégio Belga. Tanto que se chama um pouco o Grupo do Colégio Belga. E esse grupo foi quem sugeriu e ajudou muito na criação de um documento que não era previsto no programa do Concílio,
que é a Gaudium et Spes, a igreja no mundo. Então, surgiu daí a proposta que, depois de 2 anos do concílio, morreu o Papa João XXIII, que tinha convocado o concílio, e foi eleito Papa Montini, Paulo VI, que realmente foi quem liderou também a Gaudium et Spes. Mas acontece que a Gaudium et Spes foi o único documento do concílio. E não satisfez o grupo dos pobres, que achava que a Gaudium et Spes pensava mais nos países desenvolvidos e a pobreza do que no chamado terceiro mundo desse período, que era a Ásia, África e América Latina. Então foram a Paulo VI e disseram: nós estamos com o texto pronto, a Igreja dos Pobres, a Igreja da Pobreza, para ser votado depois da Gaudium et Spes. Paulo VI, com muita sabedoria, disse: olha, é o seguinte, Noel e o grupo que foi lá, olha, nós estamos no final do concílio, vai ser muito difícil agora colocar mais um documento. Eu prometo a vocês que logo depois do terminado o concílio Vaticano II, eu elaboro uma encíclica sobre a Igreja e a pobreza. Foi a Popular Progresso. Ele cumpriu a promessa. A Popular Progresso exatamente era destinada à Igreja e ao terceiro mundo no período. E é muito interessante, Padre Hernani, que da Popular Progresso começaram a ter todas essas conferências para falar de uma teologia do desenvolvimento, né, que é um pouco que desenvolve a Popular Progresso. E o Gustavo Gutiérrez, lá do Peru, chegou a dizer assim: não vamos chamar essa teologia de uma teologia do desenvolvimento, mas de uma teologia da libertação. E olha só, ouvir essa história do todo o trabalho da Igreja dos Pobres que o Dom Helder Câmara buscou articular no Congresso, no Concílio, e até mesmo uma tentativa de ter uma constituição própria do Concílio sobre a questão dos pobres, resultou da gente ter uma prática de igreja da teologia da libertação pulsante ainda nos dias de hoje, embora alguns não queiram reconhecer. A palavra teologia da libertação, de fato, não surgiu durante o Concílio Vaticano II, né? Foi depois, mas muito baseado tanto na Gaudium et Spes como na Popular Progresso. Apesar de que o livro de Gustavo Gutiérrez, Teologia da Libertação, saiu quase no mesmo período da Popular Progresso. Né? A Popular Progresso, acho que é 69, né? 69. E o Teologia da Libertação é de 71. 71. Em 70, eu fiz um curso em Quito. Gustavo Gutiérrez foi meu professor. Ele, inclusive, deu autógrafo ao livro dele que acabava de ser lançado. E é bom lembrar que a gente esteve em Medellín, né? 68, que o objetivo era justamente recepcionar o concílio aqui no Brasil. É muita história na América Latina. Ah, não, isso, na América Latina, desculpa. A consciência latino-americana. Exatamente. O grande foco de Medellín é a consciência latino-americana. E depois, Noelda também teve o papel na criação do CELAM. Além da CNBB, aí, em 1955, eu acho, foi criado o CELAM, que é Conselho Latino-Americano, que é uma conferência latino-americana, que o grande líder foi o bispo de Talca, me acordo o nome dele agora, do Chile, e do Helder Câmara. Tanto que o primeiro presidente foi esse bispo de Talca, e do Helder foi o primeiro vice-presidente do CELAM. E esse primeiro CELAM foi justamente logo após a conferência, aliás, o Congresso Eucarístico do Rio de Janeiro, que o senhor já mencionou aqui, né, Padre Hernani? 55, muito interessante. Padre Hernani, e eu queria saber de uma outra história também. Embora já mencionamos a respeito do tempo da ditadura militar, em que Dom Helder Câmara estava no Recife, mas não falamos do pastoreio dele em Recife. Claro que Dom Helder Câmara era um bispo do mundo, um bispo conhecido mundialmente, tinha um papel importantíssimo em falar da igreja do mundo e também da igreja do Brasil. Aqueles que dizem que Dom Helder Câmara era a pedra fundamental da igreja do Brasil, né? Então, pensando nisso, é importante lembrar também que Dom Helder fez um trabalho importante na igreja do Recife. Esse homem que foi indicado 4 vezes para o Prêmio Nobel da Paz, acima de tudo, era um pastor de uma igreja particular, de uma igreja local, que foi a igreja do Recife, que o senhor conviveu com ele esse tempo todo.
trabalhando lá nesta arquidiocese. Conta para a gente desse tempo também, Padre Hernani. Bom, em primeiro lugar, Noel dava muita importância ao que o Papa, agora Francisco, chama sinodalidade. Ele não chamava com esse nome, mas chamava a organicidade da igreja. Tanto que ele tinha o governo colegiado. O governo colegiado da arquidiocese tinha o vigário episcopal do clero, o vigário episcopal da vida religiosa, o vigário episcopal das comunicações sociais, o vigário episcopal dos leigos, que eu fui 4 anos, episcopal dos leigos, e o vice-auxiliar, que até agora eu não falei, mas tem um papel muito importante junto a Dom Helder, que era Dom José Lamartine. Dom Helder teve essa possibilidade de ter essa visão internacional, porque Lamartine mantinha a parte mais orgânica e administrativa da arquidiocese. Eles eram muito amigos, né? E então ele cumpria um pouco a missão complementar a Dom Helder na arquidiocese. Mas tem um aspecto aqui que eu até agora não chamei atenção, é que Dom Helder, entre Dom Helder e os militares, é que ele foi proibido de falar em todos os meios de comunicações institucionais. Ele não podia falar nos jornais, nos rádios, era um silêncio. Né? E nesse período é que ele aceitou muitas viagens internacionais, que ele não podia falar no Brasil, ele falava fora. Tanto que a primeira denúncia das torturas do Brasil, ele fez na França, uma palestra, sobretudo com grandes imigrantes brasileiros que, durante a ditadura, tinham ido para a França. E ele fez a denúncia da ditadura militar, mas também das torturas. Os brasileiros exigiam, que ele não tinha previsto, exigiam que ele denunciasse ali as torturas do Brasil. Ele foi ao cardeal de Paris, que era o cardeal Martí, e disse: estou exigindo, o que o senhor acha? O cardeal Martí de Paris disse: não, Helder, faça, eu estou com você, eu lhe acompanho. Então ele fez, em 1971, a primeira denúncia das torturas do Brasil, depois, inclusive, das torturas dos dominicanos que tinham sido presos, né? O Frei Beto, o Frei Ivo, né? o Frei Fernando, sobretudo esses 3. Né? O Beto é mais conhecido, o Ivo foi aquele que suicidou-se em Paris, ele foi muito torturado e ele não aguentava, ele foi levado para a França, ele era dominicano, mas ele estava vendo ser torturado, a cada momento ele estava vendo que vinham torturá-lo. O Frei Tito, né? Frei Tito. Que o Ivo é o nosso sociólogo, Ivo Lemos Pen, né, que também escreve o nosso livro, quando vai falar de Dom Paulo Evaristo Arnes. E o Frei Tito, vou lembrar que agora no dia 10 de agosto celebramos 50 anos do martírio do Frei Tito, né? Muito importante. Bom, então, Dom Helder na arquidiocese, agora, que você perguntou. Ele estava na arquidiocese, ele dizia que recebia uma média de 80 convites, mas ele fez um compromisso com Paulo VI de não sair mais do que 5 vezes por ano da arquidiocese. Agora, cada uma dessas viagens, ele assumia vários compromissos, né? Falava, por exemplo, nos Estados Unidos, fazia mais de uma palestra nos Estados Unidos, ou na França, ou na Alemanha, ou na Itália, foram os países onde ele mais esteve. Então, ele saía 5 vezes porque ele queria estar mais presente na diocese. E na diocese, além do governo colegiado, ele valorizava muito o Conselho Presbiteral dos Padres e também o Conselho dos Leigos. E criou um movimento com a ajuda de leigos, que era o que no Brasil se chamava Comunidades Eclesiais de Base. No Recife, o povo escolheu um nome, Dom Helder fez uma pesquisa, que chamava-se Encontro de Irmãos. Encontro de Irmãos chegou a ter umas 600 comunidades nas periferias. E ele, uma vez por ano, dia de Pentecostes, reunia esse pessoal todo, né, para alimentar um pouco a mística da doação e fazia um programa na rádio para essas comunidades, a Rádio Olinda, que era da arquidiocese. Aí ele podia falar. O governo não teve condições de proibir ele falar da rádio da diocese. Uma vez por semana, ele fazia uma reflexão
normalmente bíblica, para esses grupos que se encontravam na noite da segunda-feira e depois ele deixava algumas perguntas para esses grupos responderem depois dessas palestras. Me parece que aí é um dos aspectos fortes da presença do Helder no meio, sobretudo, dos pobres. Nossa, apaixonante, né? Um bispo que deixou uma marca na Igreja do Brasil, na Igreja do Mundo, e que é sempre importante nós retomarmos a memória de bispos como Dom Helder Câmara, que nós aqui reafirmamos, a pedra fundamental da Igreja do Brasil. Padre Hernani, o nosso horário avançou bastante nessa roda de conversa, mas, sem dúvida, o tempo passou que a gente não percebeu, não podemos perder essa satisfação, né, de termos conversado sobre Dom Helder, mas queríamos que o senhor deixasse aqui uma mensagem final a todas as pessoas que estão nos acompanhando e que vai levar na memória e no coração essa conversa importante que nós fizemos nesta noite, do Conversas de Paz e Esperança, nos 25 anos da Páscoa de Dom Helder Câmara. Dom Helder continua vivo no meio do povo, em Recife. E existe hoje em Recife o IDEC, Instituto Dom Helder Câmara, onde, na igreja onde ele morou, na sacristia da igreja, onde ele morou os últimos anos, no primeiro andar, é um arquivo de todas as publicações dele. E a editora do Estado de Pernambuco está publicando todos os discursos e essas cartas que ele enviava para os grupos dos leigos durante o concílio, mas também, após o concílio, ele continuou mandando essas cartas. Né? Então, há um arquivo no IDEC. Agora, eu queria só agora também lembrar o papel da Comissão de Justiça e Paz, porque ele participava de todas as reuniões da Comissão de Justiça e Paz, e ele nos encarregava de fazer o diálogo também com os militares. Havia uma greve de fome algumas vezes, e nós éramos convidados a fazer a ligação entre os militares e os presos políticos em greve. Então, minha saudação é que agora já está tudo encaminhado para a canonização de Dom Helder Câmara, né? O Vaticano exigiu mandar todos esses documentos, são 13 livros publicados, dessas publicações dele, porque sobre ele há muito mais, mas dele, 13 livros, que são essas cartas e esses discursos que ele fazia no exterior. Né? Então, eu gostaria de deixar a minha mensagem e que quem puder, pode, através do IDEC, Instituto da Câmara, conseguir esses livros, porque vale a pena lê-los, que aí mostra tudo isso que eu falei, mas com muito mais detalhes. E meu abraço a todos aqueles que estão nos escutando aqui, né? E foi uma alegria poder dar essa contribuição. Pessoal, vou colocar aqui nas inscrições do canal essas informações, esses livros que nós comentamos hoje nessa live, inclusive o site do Instituto IDEC, para que todos vocês possam acessar e realmente dar continuidade o conhecimento e a partilha desta roda de conversa que nós fizemos nesta noite. Padre Hernani, muito obrigado pela sua participação, ter acolhido o nosso convite para escrever no livro, mas também para participar dessa roda de conversa. Você está aqui participando do Conversas de Paz e Esperança, também no TV Causas da Vida. Aproveito para incentivar que todos se inscrevam nos respectivos canais, curtam essa nossa live e divulguem o máximo que você conseguir para que mais pessoas possam reavivar a memória de Dom Helder Câmara nos tempos de hoje. Muito obrigado a todos e a todas. Tenham uma boa noite e até a próxima Conversas de Paz e Esperança. Muito obrigado, Daniel. Um abraço. Dom de Deus, dom da paz, dom de partilhar, dom de acolher os pobres, dom de ser uma causa nobre, dom de ser Dom Helder Câmara para nós. Dom de acolher os pobres, dom de ser uma causa nobre, dom de ser Dom Helder Câmara para nós.
recordar, teve que silenciar. Seu silêncio era como um grito. Nos porões e nos sertões, nas veredas além mar, honoriza a causa dos aflitos. Dom de Deus, dom da paz, dom de partilhar, dom de acolher os pobres, dom de ser uma causa nobre, dom de ser Dom Helder Câmara para nós. Dom de acolher os pobres, dom de ser uma causa nobre, dom de ser Dom Helder Câmara para nós. Das terras lá do Ceará, saíste a todo lugar pra celebrar com o povo que resiste. Um bom pastor é sempre assim, vai com o povo até o fim. Que saudade desde que partiste. Dom de Deus, dom da paz, dom de partilhar, dom de acolher os pobres, dom de ser uma causa nobre, dom de ser Dom Helder Câmara para nós. Dom de acolher os pobres, dom de ser uma causa nobre, dom de ser Dom Helder Câmara para nós. Olá, ouvintes. A leitura de hoje é Lucas, capítulo 13, de 1 a 9. Algumas pessoas procuraram Jesus para lhes dizer sobre o castigo que galileus sofreram na mão de Pilatos, quando mesmo mandou matá-los. Essas pessoas entendiam que este castigo era, na verdade, um castigo de Deus por causa de seus pecados. Era assim que muitos religiosos entendiam. Ou seja, se eu estou sofrendo, seja por doenças ou tragédias, é porque cometi algum pecado. Após ouvir essas ideias de castigo de Deus, Jesus conclama por 2 vezes a conversão. A palavra conversão significa mudar o próprio pensamento, o modo de ver e de viver. Jesus convoca essa mudança porque ele sabe que o pecado aqui é uma palavra grega que significa errar o alvo. Então, o pecado é que leva a pessoa à autodestruição e à destruição do coletivo. Por isso, Jesus adverte que, se continuarem pensando e agindo assim, perecereis todos do mesmo modo. Eles perecerão não porque é Deus que castiga, mas sim porque o próprio ser humano é responsável por produzir o bem ou o mal para si mesmo. E qual é o nosso alvo? Jesus se revelou como sendo a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa verdade na Bíblia? Nos evangelhos, verdade está relacionada à figura de Deus e à sua vida, que está em consonância com o projeto do Pai. Então, verdade é ser fiel ao projeto de Deus para produzir os frutos da justiça. Este projeto se fundamenta no amor. Então, o alvo é espelharmos o amor de Deus no mundo. E como fazemos isso? Produzindo frutos para o reino. Por isso, neste texto, logo em seguida, Jesus conta uma parábola da figueira que não produzia frutos, porém não foi cortada.
Isto quer dizer que Deus é paciente com seus filhos, simbolizados pela figueira. Paciente para que se convertam e produzam frutos para o reino, ou seja, frutos de justiça instaurada por Jesus. Se não produzirmos os frutos da justiça, nós mesmos estaremos nos autodestruindo. É essa a ideia deste texto de hoje. Portanto, que o bom Deus seja nosso guia no caminho e direção de nossa vida cristã, para que sejamos fiéis a seu projeto de amor. Amém. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Tenha atentos à sociedade, bem comum, todos dando as mãos. Os direitos, também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado. Novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Justiça